Bom dia a todos. Estamos olhando capítulo 26 da nossa confissão sobre a igreja. É o último. Nós começamos em 2022 a confissão de fé. E esse capítulo 26 é o último capítulo bem grande, extenso. 15 artigos sobre o que é a igreja. E, claro, todo mundo, antes de vir aqui para a terceira, já fez parte de outra igreja, tem experiência como membro ou visitante de outras igrejas. Então, todos nós não estamos aqui, nesta igreja, limpos e neutros e com tábua rasa. Todos nós temos experiências positivas que gostaríamos de incorporar à igreja. Todo mundo tem experiências negativas que gostaria evitar na igreja. Todo mundo consegue completar a frase: só se essa igreja pudesse ser um pouco mais disso ou aquilo. Todos nós temos um conceito de igreja verdadeira, igreja falsa. Mas o que é importante é o que a Bíblia diz. A igreja perfeita jamais permitiria eu ou qualquer um de vocês serem membros nela, porque ela é perfeita. Nós não somos. Então, igreja precisa ser conforme o que a Bíblia diz. E capítulo 26 é sobre a igreja. Fala sobre a igreja como Deus o vê. Também fala sobre a igreja como nós o vemos, como nós interpretamos ela. A confissão descarta a ideia de igreja perfeita e verdadeira, ou errada e imperfeita. A confissão estabelece que tem igreja pura, mais pura que os outros, e tem algumas igrejas impuras e mais impuras. Igrejas saudáveis e não saudáveis. É muito útil. Quem é a cabeça da igreja? Como é que Jesus Cristo, cabeça da igreja, comunica a nós? Como é que ele influencia a sua igreja? Qual é a identidade e responsabilidade dos membros? Também fala sobre o que um pastor é, o que um pastor deve fazer. Quem elege o pastor? Spoiler, é a igreja que escolhe o seu pastor. Somente a igreja. E lá no 15º artigo fala sobre as associações. O que a Bíblia fala sobre a Associação Batista da Alto Sorocabana. Então vamos começar com artigos 1 e 2. Artigo número 1 diz: a Igreja Católica ou Universal, que com respeito à obra interior do Espírito e à verdade da graça, pode ser chamada invisível. Consiste de todo o número dos eleitos, que foram, são ou serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, o cabeça dela. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vamos orar. Nosso Deus, está pela sua graça e pelo teu Espírito nos informar, nos corrigir, nos exortar pela sua palavra. Nós estamos inteiramente dependentes de ti. Senhor, o Senhor nos criou assim, dependentes de ti. Na nossa conversão é inteiramente dependente de ti. E o nosso crescimento também é inteiramente dependente de ti. Pedimos, Senhor, apenas que sejamos fiéis e que sejamos obedientes à sua palavra, hoje e para nosso reencontro contigo. Amém. A Igreja Católica ou Universal pode ser chamada invisível, consiste de todo o número dos eleitos. O primeiro ponto
está falando da igreja como Deus o enxerga. Como Deus o enxerga. A maneira que Deus enxerga a igreja é diferente da maneira que nós enxergamos a igreja. A igreja invisível é feita de todos aqueles que verdadeiramente estão em Jesus Cristo. Tem algumas pessoas aqui hoje de manhã que são verdadeiramente em Jesus Cristo. Eles de fato pertencem à igreja. Tem algumas pessoas aqui que não estão em Jesus Cristo. Eles não fazem parte da igreja. E tem pessoas aqui, religiosas, membros, que não estão em Jesus Cristo. É tão difícil alguma pessoa religiosa ser convertida. É tão difícil, umas trevas, quase, que eles não conseguem sair a não ser que Deus abre os olhos. Mas Deus sabe exatamente quem é eleito. Nós não sabemos. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E por isso, o primeiro ponto está falando sobre a visão de Deus da igreja. Ele sabe perfeitamente quem é eleito. Ele sabe exatamente, hoje de manhã, quem é seu filho ou sua filha e quem não é. Nós não sabemos. Por isso, a definição de igreja não é o prédio. A definição de igreja são os eleitos de Deus. Mesmo sem prédio, nós podemos ser igreja. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nós vemos esse preceito estabelecido. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Cada cristão é uma pedra usado para edificar aquela cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Cada cristão é uma pedra. A fundamento desta cidade são os profetas e apóstolos, mas a pedra principal da esquina é Jesus Cristo. E esse edifício, essa cidade é construído pedra por pedra, pessoa por pessoa, para que Cristo possa falar não somente a Simão Pedro sobre esta igreja, mas também a cada um de nós, pedras vivas. Usarei, edificarei a minha igreja. A igreja invisível é composto de todo o número dos eleitos que foram, são ou serão reunidos em um só corpo. A igreja invisível desde o tempo que Deus criou o mundo. Moisés pertencia, Abraão pertencia, Sansão pertencia a esta igreja universal. A igreja visível, por outro lado, esta aqui, foi fundada em qual ano mesmo? 1999? 89. Então, esta igreja visível não inclui todos os profetas e os patriarcas, nem os discípulos. Inclui muitas pessoas aqui, mas também já incluiu pessoas que não estão mais aqui, que foram para outro lugar, outra cidade, ou também que já partiram para o descanso junto ao Senhor. Então, nós deixamos bem claro a distinção entre igreja visível e igreja visível. Quando nós começamos a misturar as duas coisas, aí sim começa a aparecer os problemas. Mas a igreja visível, se olhar comigo em Mateus 13,
A igreja visível é sempre um corpo misto. A igreja visível é sempre corpo misto. Mateus 13, versículos 24 a versículo 30 é pertinente à nossa conversa hoje de manhã. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arrancamos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranques também com ele o trigo. Deixa-os crescer juntos até a colheita. Direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, uma metáfora da igreja que Jesus Cristo e os discípulos e apóstolos usavam era o famoso reino dos céus. E ele simplesmente está estabelecendo que enquanto Jesus tardar, enquanto Jesus não vem, vai crescer na igreja no reino dos céus trigo de semente boa e joio de semente ruim. O corpo visível, a igreja local e visível, sempre tem uma mistura e influência destes dois lados. Mas a igreja invisível não tem joio, porque a igreja invisível é composto somente por pessoas que Deus conhece, os eleitos deles. É possível, então, um não salvo ser parte de uma igreja visível, mas não fazer parte da igreja invisível. E, ao contrário, é possível um membro da igreja invisível não fazer parte da igreja visível. É possível existir um cristão sem igreja. E é possível por apenas duas razões. Primeiro, que a providência de Deus, de alguma forma, proíbe ele de ser membro de igreja. E o segundo, ele está debaixo da influência e ilusão de uma doutrina falsa. Então, muitas vezes no seminário, pessoas que cresceram na igreja, os pequenos astros da sua igreja local, eles começam a estudar muito a igreja como ela deveria ser. E eles comparam a igreja como ela deveria ser com a igreja local, que talvez o pastor deles é a igreja. Eles chegam à conclusão triste e também arrogante que a igreja local, onde tem irmãos e irmãs servindo fielmente ao seu Senhor, é uma igreja que não serve para ele. Ele tira a sua membresia e vai a buscar a igreja perfeita. E nunca encontra. Até que ele percebe que ele também não é perfeito. Aí ele procura uma igreja que é bíblico, que é mais ou menos obediente. Ele serve a Deus lá. Sob Cristo, continuando, o cabeça dela, ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. As metáforas usadas na Bíblia para descrever a igreja é o corpo de Cristo, a esposa de Cristo
e a plenitude de Cristo. Em Hebreus capítulo 12, nós temos isso. Hebreus 12, versículos 22 até o versículo 23. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolado nos céus, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Eu cresci numa religião que não aceitava de jeito nenhum o conceito de igreja universal. Era só local e visível. Só. E era sempre muito divertido para mim ver os pulos que eles faziam com Hebreus 12. Porque temos chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a universal assembleia e igreja. Era sempre muito divertido, porque eles davam cada salto, cada pulo, cada desviada desse conceito de universal assembleia. Da mesma maneira, muitas pessoas têm problemas com aquela palavra lá no começo, a igreja católica ou universal. Católica não tem nada a ver com a igreja católica romana. É simplesmente quer dizer universal. É uma palavra que significa universal. É inocente nesse sentido. Mas em Colossenses 1, 18, encontramos ele, Cristo, é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Efésios 1, versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículos 22 e 23 também. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Igreja é universal, é corpo, é a plenitude de Jesus Cristo. É tudo isso. Em Efésios também 5, versículos 23, Efésios 5, 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Versículo 27 também. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro à igreja, a Cristo e à igreja. O relacionamento de Cristo com a igreja é grande o mistério e não existe pessoa tão educada, inteligente, estudado que consegue derrubar essa frase de Paulo. Grande é este mistério. Podemos entender por cima e geral, mas tem alguns detalhes que não são nos revelados. Outras metáforas na Bíblia usadas para descrever a igreja são o reino de Deus, ou o reino dos céus, a casa de Deus e a família de Deus. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, João o Batista prepara o caminho para Jesus Cristo e declara a Israel: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus começou com a chegada de Jesus Cristo
e a sua coroação como Senhor dos senhores e Rei dos reis. E será consumado quando ele volta finalmente. E João o Batista está dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Desde o Antigo Testamento, profetas diziam que o reino dos céus estava próximo, que viria. Mas João o Batista agora introduz um aspecto de urgência. Ele diz em Mateus 3,10: já está posto o machado à raiz das árvores. E 2 versículos adiante, em versículo 12, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. O reino dos céus está próximo, o tempo de separação, o tempo de crise está próximo. E Jesus, ele aperta ainda mais em Lucas 17, versículo 21. Ele diz: nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Isso é muito consistente com o que Lucas escreve em Lucas 11, versículo 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus, o reino dos céus, ocupava lugar central no ensino de Jesus Cristo. Quantas parábolas começavam como: o reino dos céus é semelhante, o reino de Deus é semelhante. Até o final da sua vida, do tempo de Jesus Cristo aqui no mundo, em Atos capítulo 1, os discípulos fazem a seguinte pergunta para Jesus Cristo. Versículo 6, desculpe. Atos 1, 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A pergunta é: Senhor Jesus Cristo, é neste momento que o Senhor vai vincular o reino dos céus com a nação de Israel? Esse momento que eles estavam esperando. A resposta em versículos 7 e 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ou seja, o reino de Deus não é identificado com a nação de Israel. Jesus responde: vocês vão ser testemunhos. Israel não vai ser testemunho. Vocês vão ser testemunho. E vocês vão ser, sim, testemunhos em Israel, em Jerusalém e a Judeia, e nesse quase Israel, Samaria, mas vocês vão muito além. Vocês vão até os confins da terra. Eu vou enviar vocês até Presidente Prudente, São Paulo, Brasil. Lá onde Judas perdeu as botas. Cristo subiu ao céu e ele deixou a responsabilidade de dar testemunho, de fazer manifesto o que não é manifesto, a fazer visível o que é invisível. Ele deu essa responsabilidade à sua igreja. Como as pessoas no mundo devem saber que Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis? Como é que as pessoas aqui neste lugar vão saber disso? Da mesma maneira que o nosso corpo físico dá expressão à nossa alma invisível, assim também nós somos testemunhos visíveis da igreja invisível. O seu reinado, o reinado de Jesus, é invisível, mas a sua igreja é visível. E a igreja testemunha
deste Senhor, deste Salvador, desta realidade que Ele é, de fato, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Testemunhar de Jesus Cristo é muito mais do que evangelizar. É muito mais do que só evangelizar. Nós testemunhamos de Jesus Cristo quando damos um copo de água fria para alguém que está com sede. Nós testemunhamos de Cristo nisso. Nós testemunhamos de Cristo quando nós somos bons trabalhadores no nosso lugar de emprego. Quando nós servimos e trabalhamos servindo ao Senhor, mesmo que o nosso patrão seja injusto, mesmo que ele seja perdido, nós testemunhamos de Cristo. Nós devemos espelhar e refletir o nosso Rei, o nosso Senhor, ao nosso próximo, ao nosso vizinho. Nós somos sujeitos leais e fiéis dentro de um universo e mundo que não quer ser sujeito ao senhorio de Jesus Cristo. Nós cremos que a nossa cidadania está no céu, a nossa maior fidelidade é para Cristo. Por isso, irmãos, nós rejeitamos as tentativas dos patriotas das nossas nações de identificar a nossa igreja com algum partido político ou tentar vestir a igreja com alguma bandeira nacional. A nossa fidelidade, a nossa lealdade, a nossa obediência é para Jesus Cristo, não para um país em específico. É para o reino de Cristo. A igreja é submissa ao senhorio de Jesus Cristo. Claro, Cristo nos manda ser sujeitos às nossas autoridades. Ele manda que nós pagamos impostos. Nós precisamos viver e obedecer Cristo até nisso. Nós rendemos a César, como está escrito, as coisas de César. Mas nós não entregamos as coisas de Deus nas mãos de César. São duas coisas separadas. Pertinente a isso, a igreja é também chamada a família de Deus. Isso é baseado em cima do princípio doutrinário da adoção em Jesus Cristo. Deus tem apenas um filho unigênito. Apenas um filho verdadeiro. Mas ele traz outros para dentro da sua família, unidos com Jesus Cristo. Isso é adoção. Desta forma, entendemos que Deus não é pai de todos. Ele é criador de todos. Mas ele é pai somente àqueles que têm o privilégio de nascer de novo pelo Espírito Santo. Somente estes têm relacionamento filial com Deus, não os outros. Antes da salvação, não somos filhos de Deus. Nós éramos, por naturezas, filhos de Satanás. Em Efésios capítulo 2, versículos 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aqui as pessoas podem até argumentar, bom, eu era neutro, eu fazia o que eu bem entendia. Mas a Bíblia não deixa sequer pessoa em lugar neutro. Ele fala, e éramos por natureza filhos da ira, filhos da condenação, como também os demais. Em João 8:44, palavras que podemos
aplicar a nós mesmos antes da conversão, Jesus Cristo diz aos fariseus: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Antes da conversão, não éramos filhos de Deus. Mas, na conversão, nós nos tornamos filhos, adotados, irmãos e irmãs de Jesus Cristo. Somente pela regeneração do Espírito Santo e a adoção de Deus somos recebidos na família de Deus. Nós não somos irmãos e irmãs de toda a humanidade. Todos os homens são os nossos próximos, os nossos vizinhos. Sim, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus são irmãos e irmãs. Em Mateus 12, versículo 48 a 50. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. O apóstolo João, ele nunca recuperou disso. Ele nunca chegou ao ponto quando ele desvalorizasse o que aconteceu na adoção. Em 1 João 3, versículo 1, João apóstolo, velho, 90 e poucos anos, escreve: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Não tem relacionamento biológico, não tem amizade por interesse compartilhada, que é mais forte e mais duradouro do que o relacionamento na família de Deus. Irmãos e irmãs de Jesus Cristo, irmãos e irmãs de todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Para o Novo Testamento, era radical pensar que pessoas como você e eu, pessoas que não somos judeus, estar na família de Deus. Você lembra a última pergunta que eles fazem antes que Cristo parte? Senhor, é agora que vai identificar o seu reino com Israel? E Cristo fala, não. Tem mais. Pessoas além das fronteiras de Israel. De ser irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a manifestação visível da família de Deus. E é aqui que nós vamos encerrar por hoje de manhã. Se entrarmos no segundo ponto, vai passar do horário.